Olá, vamos ver aqui, ó, como usar suas doações como ação de responsabilidade social em sua empresa. Puxa vida, boa pergunta, hein? Você quer de um empresário que está querendo doar para a sua ONG que precisa se organizar para poder receber essa doação. Bora lá? Meu nome é Eliana Yolanda, sou CEO da Reviconte, uma contabilidade apaixonada pelo terceiro setor que quer ajudar os empreendedores sociais a se desenvolverem, a ajudarem a solucionar os problemas da sua rua, da sua comunidade, do seu bairro, do seu estado, da sua cidade, do Brasil e do mundo. Então, vamos lá responder essa pergunta. É muito bom que as empresas tenham essa visão de responsabilidade social. Quando você vai comprar, a gente quer estar ligado a uma marca que seja socialmente responsável. Porém, eu tenho algumas restrições em relação a isso no seguinte aspecto. Primeiro, responsabilidade social da empresa tem que primeiro cuidar dos seus, para depois você externar isso. Então, empresário, você primeiro precisa cumprir no mínimo com as suas responsabilidades, com os seus funcionários, com as famílias dos seus colaboradores, pagando seus impostos, tendo essa visão de ser responsável dentro da minha casa, né? Eu fui convidada por uma marca para ajudar lá a desenvolver um programa de responsabilidade social, porque tá na moda, né, gente? Eu vi ali, então eu quero fazer também. Então vamos ver o que eu vou fazer. Não é assim. Primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi: qual a causa você quer abraçar? Dentro da sua empresa, uma empresa de 150 empregados, qual que é o maior número de funcionários? É mais homens ou mais mulheres? Ah, são mais mulheres. Beleza, então a gente tem que procurar uma causa de apoio às mulheres. Você faz palestras na sua empresa visando o seu público interno? Você ensina na sua empresa como essa colaboradora, por exemplo, vai administrar o seu salário? Você ensina a sua colaboradora, chama uma nutricionista para falar de saúde alimentar? Ou ensinar receitinhas que são mais baratas, aproveitamento de alimento? Você faz isso? Né? Você chamou, né, uma empresa de 150 empregados, já não é uma empresa tão pequena. Você chamou um médico para falar sobre câncer de mama na sua empresa? Você chamou um médico para falar sobre câncer de próstata para os seus colaboradores? Você fez uma pesquisa dentro da sua empresa com os seus colaboradores para saber quais são as maiores dificuldades que eles têm enfrentado? Seus funcionários deixam seus filhos aonde para irem trabalhar? Quem ajuda essa família? Como é feito isso dentro da sua empresa com o seu público interno? Então a responsabilidade social ela tem que sair de dentro para fora. Então eu não posso de forma nenhuma levianamente, né, ficar posando aqui de bonitona, falando de terceiro setor, devendo fundo de garantia para o meu funcionário. Não posso. Eu não posso chegar aqui e falar de terceiro setor e não pagar o salário do meu colaborador em dia. Eu não posso estar aqui falando de responsabilidade social e não pagar o meu imposto em dia. Não importa que o imposto seja caro, eu sei que ele é caro, né? Mas eu tenho uma obrigação com o governo. Afinal de contas, através do pagamento do meu imposto, eu gero recurso para a gente poder ajudar essas ONGs. Se o recurso está sendo mal aplicado, se as coisas estão desandando, aí é uma obrigação política minha de cobrar em quem eu votei para resolver esse problema. Vamos esquecer isso, né? Já dizia na Bíblia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse caso, César é a Receita Federal e os impostos. Então, quando você fala para mim de responsabilidade social, eu gostaria de saber se isso dentro da sua empresa tem sido uma realidade. Porque senão você vai soar como hipócrita. E hoje as redes sociais levam esse assunto muito a sério. Então as pessoas vão ver você doando cestas básicas, posando de bonitinho, e você foi causador de um desastre ecológico como os que a gente viu por aí. Será que eu não poderia ter tido uma área de responsabilidade social e ter prevenido esses acidentes? Você não pode falar de responsabilidade social onde você não pensa no descarte do seu lixo.
Você descarta o seu lixo industrial dentro de saquinhos pretos e coloca ali na rua para o lixeiro levar. Ou você faz uma reforma, chama a caçamba, põe aquelas pedras, aquelas areias lá dentro, e isso é jogado num aterro no meio da rua, que é o que a gente sabe que acontece. Então, responsabilidade social está muito ligado a esse tipo de coisa. Então, quando a gente faz um trabalho de ação social, quando a gente faz isso que eu faço aqui, esses vídeos que a gente grava, isso é responsabilidade social, né? Mas a gente tem o orgulho de falar sobre esse assunto, né? Ou, sei lá, a humildade de falar sobre esse assunto, sabendo que nós somos uma empresa responsável. Nós temos nossos valores, nós temos a nossa missão, nós temos tudo isso muito bem trabalhados dentro da nossa equipe. Então, antes de eu ajudar o de fora, Paulo já fala na Bíblia, né? Eu tenho que cuidar da minha família para depois eu cuidar da igreja. Se eu não fizer isso, a coisa não vai andar e vai ser falso. Existem muitas entidades que precisam de ajuda, existem projetos maravilhosos, assim, de uma magnitude, de encher os olhos. Eu vi um projeto social domingo, ligado à Igreja Bethesda, de construção de casas para pessoas carentes que não têm casa, gente, que mora no barraco caindo na Pirambeira, né? E a igreja está fazendo um projeto de casas populares, mas, um negócio muito louco. Depois vocês entram no Instagram, eu acho que é Instituto Conexão. Olha lá no Instagram as casinhas. Poxa vida, que bacana se uma empresa apoiasse uma causa dessa. Não precisa ser crente, não precisa ser ligado à igreja para apoiar. Eu nem sou membro da igreja, estou comentando o que eu vi, né? Então, aí sim você está fazendo um trabalho de responsabilidade social, mas olhe para o seu empregado primeiro. Olhe para dentro da sua empresa. Trabalhe esses valores de responsabilidade social como ética, né? Como honestidade, integridade, dentro da sua empresa. Para depois você ir para o mundo e fazer isso. E as marcas que fazem isso, né? A gente ouve muito falar disso, são marcas que vão ter sucesso. Mas só pode fazer isso, gente, quando você olhar para dentro da sua empresa, para você não incorrer nos escândalos que a gente vê, como por exemplo de uma grande marca que vendia roupas que eram feitas, fabricadas num país aí de terceiro mundo, onde as pessoas trabalhavam em regime de escravidão. Posso comprar essa roupa? Essa marca pode falar de ação social, de responsabilidade social? Não pode. Então, olho vivo nessas ações, olho vivo nisso daí, para que quando você fizer isso, você possa colocar assim, ó, minha empresa apoia essa ideia. E ter uma plaquinha com o nome da sua empresa lá no projeto social que você resolveu apoiar, ok? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e eu espero de coração que você possa fazer a sua empresa ser uma empresa socialmente responsável. Ok? Um grande abraço e até a próxima!